Olá, bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje nós vamos inaugurar mais um conteúdo no canal direcionado ao bate-papo espírita. Perguntas, diálogos com diversos estudiosos do espiritismo ou que tenham algum conteúdo relevante para o nosso canal, que tem por objetivo despertar a espiritualidade nos indivíduos, tratando de temas espíritas. Hoje trataremos de um tema muito importante com um convidado especial, que é meu irmão André Germano, que é psicólogo e recentemente foi a um evento em Salvador, na Mansão do Caminho, que tratou do tema saúde mental. Hoje nós vamos colher algumas informações desse congresso, as experiências e aquisições que André teve nesse evento, voltados para a casa mental, conforme já estamos estudando aqui no canal nas obras de André Luiz. Mais recentemente, com a obra No Mundo Maior, nós estamos verificando o quanto é importante o indivíduo ter uma casa mental equilibrada para que a saúde do seu corpo físico também possa ter equilíbrio. A saúde mental, portanto, é esse tema tão presente na atualidade, tão necessário para que as pessoas reflitam, para que as pessoas se harmonizem e possam, por meio do Espiritismo, aprender a ter uma saúde mental e uma casa mental realmente harmonizada. Dou as boas-vindas, então, ao psicólogo André Germano, peço que ele se apresente, que ele fale um pouco desse evento e possa contribuir conosco, especialmente em relação ao que muitos palestrantes da área da psicologia, da área do tratamento médico voltado para a mente humana, se referem quando falam sobre o termo biopsicossocial. Peço então, André, que você possa nos explicar esse conceito e como o Espiritismo aborda essa questão da saúde biopsicossocial, a semelhança que vemos nas obras de André Luiz, quando são analisadas as obsessões e como os indivíduos que têm alguma perturbação mental acabam também sofrendo no espírito e no corpo. Fique à vontade, então, André, para abordar esse assunto da melhor forma que entender. E bem-vindo! Olá, Lucas, meu querido irmão, tudo bem? Fico muito feliz de ter recebido esse convite para participar desse pequeno bate-papo no seu canal, um canal que eu admiro bastante, que já me auxiliou muito, inclusive, em vários estudos, em vários momentos também do evangelho que eu faço. E é gratificante estar aqui, somente você ser meu irmão, mas também por participar um pouco desse belo trabalho que você faz. Bem, o congresso que eu fui recentemente, que aconteceu em Salvador nos dias 3 e 4 de agosto, né, chamado A Arte de Cuidar da Saúde Mental, que foi promovido pela Associação Médico Espírita da Bahia, né? Foi um congresso maravilhoso, aconteceu na Mansão do Caminho, né, no Centro Espírita Caminho da Redenção, de Divaldo Franco, e foi uma oportunidade muito rica, né, de conhecimentos, de troca de ideias com vários profissionais da área da saúde mental, e discutimos muitas coisas a respeito do ser integral, né, que inclusive adentrando agora um pouco na pergunta que você fez a respeito do modelo biopsicossocial, que foi realmente muito falado lá, porque esse modelo biopsicossocial ele foi definido primeiramente lá em 1977 pelo psiquiatra americano George Liebman Angel, e ele definiu justamente esse modelo biopsicossocial
querendo nos esclarecer que a saúde não só é um resumo das concepções biológicas, né, dos fatores biológicos, mas sim, né, o conceito de saúde está interligado também nas questões sociais e psicológicas. E isso foi nos anos 70, e nós já sabemos que o Espiritismo já nos traz esse conceito, né? Tanto na obra de Kardec quanto na obra complementar, nós já temos noção desse conceito, né? Da plenitude da saúde. Inclusive, Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, né? Ele define a saúde como a perfeita harmonia da alma, né? Ou seja, a harmonia do espírito na carne, né? Então, é a harmonia do corpo e do espírito. Então, em conjunto, né, das questões emocionais, das questões também do social. Então, e o Espiritismo, ele agrega esse conceito também, né, como que nós somos, né, o conceito de saúde, ele tá dentro de um modelo biopsicossocial e espiritual, né, porque nós somos, antes de tudo, espíritos, né? A nossa imortalidade está ligada ao espírito, a essa individualidade criada por Deus, né? Inclusive, Jonas de Angelis, na sua vasta obra, na série psicológica, nos deixa muito claro, né, nas questões acerca do espírito, da importância do espírito de cuidar, né, das questões psicológicas, das questões emocionais, como fator essencial também da saúde integral. Ela fala por muitas vezes questões do consciente, do inconsciente, né? Essa carga que nós trazemos aí de várias encarnações, então provando também que nós não somos só seres biológicos, seres sociais, nem psicológicos no que diz respeito à mente em si, né? Mas também espirituais, até porque muitas patologias que nós apresentamos, muitas psicopatologias que apresentamos e até patologias também do corpo, ela tem uma origem no espírito, né? Ela tem origem em vidas anteriores, né? Essa carga que nós trazemos, se for de questões emocionais, sabemos que essa carga, como Joana fala muito bem no livro Vencendo a Depressão, a depressão, em termos gerais, ela é a culpa que o espírito traz, né, das encarnações anteriores, pela dor que provocou, pelo mal que fez. Então, assim, tudo está interligado, né? Então, somos realmente seres, nós estamos dentro desse componente aí da questão biológica, social, psicológica e espiritual. Perfeito, então, André. Realmente, tudo o que você disse em relação a Joana de Ângeles, a Emmanuel, a tantos espíritos que nos trazem essa informação no Espiritismo já há tantos anos, a gente percebe tanto na rotina de uma casa espírita, nas reuniões mediúnicas, quanto nas obras, nos estudos que realizamos. Estamos, inclusive, estudando o livro No Mundo Maior e vemos o caso do Marcelo, que recentemente passamos nesse estudo. E ele traz justamente uma problemática de ataques epiléticos causados pela presença dos obsessores que acabam manipulando as suas lembranças, obrigando a acessar a área do cérebro relacionada ao passado, às memórias e aos instintos, conforme nós aprendemos com Calderaro sobre os andares, sobre as regiões do cérebro, cada um com a sua função. Marcelo, então, quando pressionado por esses inimigos do passado, acaba rememorando o que fez e, especialmente, o momento em que passou sofrendo junto deles após o desencarne na sua última encarnação. Ele passou por momentos de muita dor e essa lembrança faz ele, agora reencarnado, entrar num processo de epilepsia. Por quê? O obsessor força que ele se recorde e nessa fuga da lembrança ele acaba vindo para o segundo andar, que se encontra no córtex
na área do cérebro relacionada às funções motoras. Então o desequilíbrio vem e ele, esbaforido, ansioso, com muito medo, acaba trazendo uma grande disfunção nessa área motora e tendo ataques epilépticos. Marcelo, portanto, é um exemplo do que você conceituou aí em relação à saúde biopsicossocial do indivíduo. Perfeita, então, a sua colocação. E uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer é em relação a um tema que nós trabalhamos no canal por meio do estudo Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Esse estudo completo e complexo também trata do suicídio e demonstra como essa porta de saída, na verdade, é uma porta de entrada para muito sofrimento. Vimos nesse estudo que as consequências desse ato terrível são realmente de muito sofrimento para o espírito. O personagem da obra, inclusive, demora muitos anos até que se recupere um pouco a fim de ser auxiliado. Me reporto então ao tema do suicídio e indago se houve alguma abordagem nesse congresso, se foi falado das terapêuticas recomendadas pelo Espiritismo para combater esse mal tão presente na sociedade atual, especialmente entre os jovens, mas não somente entre eles, e que nos trazem muita angústia, muito sofrimento ao ver pessoas abandonando o cenário físico pelas portas do suicídio. Você teria algo a contribuir em relação ao tema saúde mental, em relação ao que viu no Congresso? Suicídio é um tema bastante complexo e sensível ao mesmo tempo, né? A sensibilidade em razão da interrupção da vida, né? Da brusca interrupção da vida que os familiares e amigos recebem, né? A notícia e sofrem muito com isso. E também nós espíritas sabemos do sofrimento, né, da vida pós-suicídio, porque a vida não termina. Como você mencionou a obra de Ivone Pereira, o poeta, né, Camilo Castelo Branco, narrando todo o sofrimento, nos mostrando realmente que é um ato que não vale a pena, que não resolve, né? É uma fuga que você acaba somente contraindo mais dívidas, né? É uma fuga do sofrimento que não interrompe o sofrimento, né? Piora cada vez mais a situação. E ela é complexa também, porque o suicídio, ele é, na verdade, um sintoma, né, de um estado emocional que o sujeito está passando, um estado emocional patológico, né? E o suicídio, ele tem como sintoma várias psicopatologias, né? A depressão, que é a mais famosa, né? Mas também temos a bipolaridade, temos uma grande incidência, né, do transtorno bipolar de pessoas que se suicidam. Esquizofrenia também, né? Não tanto assim, a incidência não é tão alta, mas existe uma incidência, né? O transtorno bipolar também. Então, a gente percebe que transtorno bipolar não, transtorno de borderline, bipolar eu já falei, o borderline também. Então a gente percebe assim que muitas doenças, né, de aspecto mental, elas se não tratadas, né, se não trabalhadas em terapêutica, também conjuntamente com medicamentos, ela pode sim levar o sujeito a pensamentos suicidas, né, idealizações suicidas, até chegar a um ponto dele cometer. Então, é uma complexidade, mas que também não é um bicho de sete cabeças, né? Não só o espiritismo, mas também, na verdade, o espiritismo trabalha em conjunto com as ciências da Terra, né? As ciências psicológicas, psiquiátricas, porque a profilaxia, vamos dizer assim, não do suicídio em si, mas das doenças que levam ao suicídio, né, elas são bem categorizadas, né, nos manuais específicos de cada patologia, e
além dos tratamentos convencionais, terapia, como eu falei aqui, terapia, medicamento, né? Toda a obra do Espiritismo, a gente que aborda sobre isso, eu não li todas as obras que abordam sobre isso, mas eu já li algumas, e principalmente Joana, né? No livro Plenitude, Psicologia da Gratidão, como eu já citei aqui. Tem outros livros dela também que ela fala de Vitória sobre a Depressão, que eu também já citei. Que basicamente, além dessas questões específicas de tratamento, o tratamento também para determinadas doenças mentais é trabalhar no espírito, né, as causas das suas aflições, né? Então, quando a ciência se juntar ao espiritismo, o tratamento para os transtornos mentais vai ser muito mais completo, né? Porque assim como Joana mesmo, acho que até já mencionei aqui, Joana de Andes, ela já diz, ela é bem clara em relação à depressão e outros transtornos mentais também que conhecemos, que as causas estão lá no passado, né? No passado que ainda está no presente, que são as condições do espírito que ele traz, né, de vidas pretéritas, a culpa, a consciência pesada. Então, tudo isso faz com que o espírito ele se sinta, de certa forma, com muita dificuldade dificuldade às vezes de até entender o que está se passando por ele, e é somente na ciência espírita que isso é muito bem, ele é muito bem esclarecido, né? Mas a terapêutica também que o espiritismo nos convida a compreender, nos convida a participar, é essa gratidão à vida, né? É essa valorização à vida. Valorizar as questões que você tem, que Deus nos fornece, as bênçãos que Deus nos fornece, né? Porque por mais que a gente sofra, a gente sabe que sempre tem um irmão que sofre mais, né? Claro que isso não exclui a nossa dor, mas é um fator para a gente pensar de que a necessidade que passamos, outros também passam e superam. Então, muitas vezes serve até como exemplo. E o entendimento espírita também, que nada é por acaso, né? A dor que passamos, o problema que passamos, tem causas no passado e que traz também uma elucidação muito consistente, objetiva, né, em relação à nossa problemática. E assim nos trazendo esse entendimento de que também isto vai passar. Se nós trabalharmos adequadamente o progresso do espírito, né, a prática da caridade, o esforço das nossas reformas íntimas, né, o estudo também, principalmente, o estudo é muito importante, nunca devemos deixar de estudar a obra básica, a obra complementar, porque tudo isso faz com que a gente também não fique parado, né, e também se instrua cada vez mais. Então, evitar o suicídio é valorizar a vida cada vez mais e cuidar cada vez mais do espírito também. Sim, André, essa sua fala, inclusive, me faz recordar de outra obra que estudamos, Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, em que nós vemos justamente isso, a dificuldade daqueles doentes, daqueles que estão em desequilíbrio mental, na sua recuperação, porque essa caminhada de recuperar-se, de equilibrar-se mentalmente, ela obrigatoriamente passa pela necessidade do indivíduo de melhorar-se como pessoa, de equilibrar-se através da reforma íntima. Então, nessa obra e em todas praticamente que a gente estuda aqui no canal, nós vemos uma constante cobrança e alerta da espiritualidade em relação à necessidade da reforma íntima. Para as patologias mentais em especial, somente com a mudança comportamental, com a mudança de pensamento, que consequentemente traz uma alteração de vibração também, e aí entra aquilo que você falou da junção da ciência humana com o espiritismo para uma cura efetiva, iremos ver nas palavras de Manuel Filomeno de Miranda
que as patologias mentais são, em sua maioria, desequilíbrios causados por obsessões. Sejam essas obsessões causadas pelo próprio indivíduo, nas chamadas auto-obsessões, sejam nas obsessões provocadas por inimigos do passado. Então, realmente, essa terapêutica que você disse aí é essencial e é onde eu vejo a maior dificuldade dos pacientes, né? Não que eu seja da área, mas dos pacientes que eu já tive relação e já tive também contato nas obras espíritas. A dificuldade de mudança comportamental. Então, de fato, não só os doentes da mente, mas todos nós que trazemos patologias, trazemos limitações do passado, precisamos realizar a reforma íntima, a mudança. Recentemente, inclusive, nós estudamos na obra No Mundo Maior. Eu estou me referindo a ela porque é a atual obra que estamos analisando no canal. E nós vemos exatamente isso nos comentários de Calderaro. Aquele que frequenta um templo religioso, aquele que abraça uma fé religiosa e não realiza a reforma íntima, por mais que fique a vida inteira dedicando-se a determinada religião, deixando de adquirir religiosidade, não terá nem mérito, nem experiência. Trará talvez a bagagem da convivência com outros seres, dos estudos que fez, das atividades que realizou na casa, porém mérito somente quando associa-se o aprendizado com a prática, com a conduta no bem. Então, de fato, é um tema muito importante, especialmente para combater esse grande mal da sociedade atual, que é a fuga do plano físico. Para finalizar o nosso papo, então, André, para também não ficar muito extenso e conforme você já trouxe bastante conteúdo do Congresso, você pode falar um pouco desses ensinamentos que nós comentamos, de Calderaro e André Luiz na obra No Mundo Maior, as lições dos espíritos nas obras de Kardec, no Livro dos Espíritos, especificamente sobre a necessária renovação mental dos indivíduos? Que tipo de abordagem foi feita, ou que você tenha conhecimento dessas obras, em relação a esse reequilíbrio, a essa renovação mental? Ela, de fato, está dentro de tudo isso que nós vimos em relação ao estado biopsicossocial dos indivíduos? Ela tem alguma alteração determinante para a cura das problemáticas mentais? Na obra de André Luiz, No Mundo Maior, só é reforçado mais ainda, eu acho que principalmente na primeira parte, quando há definições perispírito, né, a questão fluídica, do organismo biológico em relação ao espírito também, só reforça cada vez mais esse modelo biopsicossocial espiritual, né? Inclusive na obra de Kardec, no capítulo 7, quando ele diz da volta do espírito, né, a vida corpórea, também é mencionado várias questões, união da alma do corpo, influência do organismo, da infância. Então, tudo isso só reforça cada vez mais esse modelo que já mencionamos aqui, que ele é realmente a questão integral do desenvolvimento do ser, né? Que o ser não é só biológico, não é só social, não é só psicológico quando encarnado, mas também é espiritual, né? A alma, ela vive todas essas dimensões, né? Vamos dizer assim, biológico, social, o o psicológico, né? E o espiritual. Então, tudo isso só é reforçado. E reforçando mais ainda em relação ao objetivo, né? Kardec é muito claro em vários capítulos em relação ao nosso aperfeiçoamento, né? As nossas atitudes perante tudo isso, porque todo esse organismo espiritual, biológico, nós temos esse objetivo de progresso, né? A gente não está aqui para desfrutar de um paraíso, não estamos aqui para desfrutar dos prazeres terrenos, né? Estamos aqui para progredir, né? Avançar,
Estamos bem no início ainda, então tem muito caminho pela frente, mas estamos aqui para progredir. Já temos ferramentas suficientes para entender a necessidade desse progresso. Então, Kardec, lei da justiça, amor e caridade, lei do trabalho, capítulo ele fala também da perfeição moral, tudo, e entre outros, né, nos esclarecem que todo esse modelo, né, biológico, psicológico, social e espiritual, ele tem como objetivo avançar. E ele somente avança através da prática da caridade, da prática do aperfeiçoamento intelecto-moral. É assim que a gente avança, né? Nesse processo evolutivo que estamos. E aí Joana também fala bastante sobre isso, Joana de Anjos, que esse modelo em conjunto ele é saudável, né? André Luiz fala disso também, Emmanuel fala disso também. Ele é saudável se esse modelo caminha junto, né? Se o psicológico está sendo bem trabalhado, se o social também está sendo bem desenvolvido, né? Nas suas vastas áreas econômica, profissional, nas relações pessoais. Se também o biológico está sendo bem cuidado, bem alimentado, se dormimos bem, se praticamos exercício físico, cuidamos do corpo, né? Não ingerimos nenhuma substância nociva, não também entramos nos excessos, né? Das práticas, principalmente relacionado ao sexo também, que é um desgaste muito grande quando entramos em desequilíbrio, né? Um desgaste muito grande no corpo, não só no espírito, mas também no corpo, não só na questão fluídica, mas também no corpo, a nossa energia vital. Então, e o espiritual também, quando nos dedicamos à prática da caridade, à prática do progresso, à prática do aperfeiçoamento intelecto-moral, então tudo em conjunto, aí sim nós vamos ter a definição perfeita de saúde. E é assim que vamos cada vez mais estarmos próximos a essa necessidade, né, a essa, vamos dizer assim, a esse processo ideal. Estaremos próximos a esse processo ideal de vivência aqui na Terra, né, nesse modelo biopsicossocial espiritual. De fato, você falou bastante da renovação intelecto-moral, do avanço do espírito, e é algo que a gente sempre repete aqui. Eu sempre ressalto quando estudamos as obras, quando comentamos as orações das páginas lidas. Não adianta só estudar, não trabalhar somente o intelecto, mas principalmente colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. Eu não estou na figura de professor, porque eu sempre costumo dizer que estamos em constante aprendizado e o pouco de conhecimento espírita que pude realizar na minha existência corresponde a quase nada de conhecimento espiritual frente a tantos espíritos avançados e principalmente purificados pela prática do bem. Então, de fato, a gente sempre busca passar isso aqui para quem nos assiste, a importância sim de estudar, a importância de refletir sobre os ensinamentos de Kardec, da espiritualidade superior e, acima de todos eles, de Cristo Jesus, mas ressaltamos a importância de colocar em prática na família, no trabalho, na vida em comum, e tudo isso vai trazer justamente esse equilíbrio biopsicossocial e espiritual que você tanto falou hoje aqui. Agradeço a sua participação, foi muito importante para contribuir com o assunto que estamos vendo a todo momento aqui nos estudos, e fico feliz de você ter visitado a Mansão do Caminho, um local que eu já estive, pude conhecer de perto o trabalho de Divaldo, um missionário do Espiritismo, não somente no conhecimento, mas na prática, como estamos ressaltando aqui a todo momento. Uma prática real da caridade, salvando vidas, centenas de milhares de vidas, no bairro do Pau da Lima, em Salvador. E com uma tarefa, uma missão mesmo, grandiosa, belíssima, e que mudou a vida de tanta gente e ainda vai mudar, instalando na Terra o que eu costumo chamar de colônia espiritual improvisada no plano físico. É assim que eu enxergo o trabalho de Divaldo na Mansão do Caminho.
Então espero que você continue visitando, eu sei que você está mais próximo da Mansão do Caminho aí na Bahia e continue desfrutando da companhia de Divaldo e de tantos outros servidores do Cristo em Salvador, na terra do Salvador. Encerramos então mais um conteúdo do canal, o primeiro bate-papo espírita, espero que de muitos que virão. E também espero que vocês possam desfrutar do conhecimento de André, psicólogo, espírita, e que tem atuado na cura dos indivíduos, na cura da mente daqueles que ainda não despertaram para a vida espiritual ou que trazem esses conflitos tão comuns na sociedade atual. Um abraço a todos, encerro, como sempre costumo, com uma oração e peço que tudo que aprendemos aqui também possa chegar às pessoas que mais necessitam, às pessoas que estão, de fato, com a sua saúde mental comprometida, desequilibrada e pararam por alguns minutos para nos ouvir aqui, a fim de refletir sobre o conteúdo espírita em relação à cura do indivíduo. Pedimos então à espiritualidade superior que possa envolver especialmente essas pessoas que estão precisando do reequilíbrio, da harmonização mental e que tenham, portanto, o conhecimento necessário e a principal ideia trabalhada hoje, que é a mudança interior, a tomada de decisão, a busca por algo superior, acessando aí a região do cérebro, conforme nos ensina Calderaro, das grandes aspirações da alma, a fim de que encontrem a cura, seja qual for, no âmbito espiritual, no âmbito físico, no âmbito mental. E que esses irmãos possam, então, nesse momento, receber esse fluido, essa vibração, essa paz, possam reencontrar o reequilíbrio de suas mentes e possam ser envolvidos por seus mentores, por aqueles responsáveis pela expansão do espiritismo, da doutrina cristã entre os homens, levando a cura em todos os setores, não somente da mente humana, mas também do corpo físico e especialmente da alma. Graças damos então ao nosso Senhor Jesus e que esse trabalho de divulgação possa prosseguir a fim de que as pessoas tenham acesso ao conteúdo espírita de uma forma mais simples, através de comentários do dia a dia e que auxiliam as pessoas a conhecerem essa doutrina libertadora. Graças damos hoje e sempre ao nosso Mestre e que Maria Santíssima nos abençoe a todos, estendendo o seu manto sagrado por toda a terra. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima.